Você está assistindo TV Natureza Cariri. Bem, eu acho que a maioria dos presentes que não conheciam a realidade aqui das encostas da Chapada do Araripe tiveram mais ou menos uma noção do que é a realidade quanto à questão de tráfico de fósseis e legislação. Então, para compor essa mesa redonda, essa mesa de trabalho, não tão redonda quanto esperava, eu convido o presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia, Dr. Max Langer, por favor. O Procurador da República em Juazeiro do Norte, Dr. Celso Laverde. E o diretor de fiscalização do BNPM, Dr. Felipe Barbie Chaves. Chefe da divisão, muito bem. E nesse momento eu passo a palavra, como foi que a gente tinha acertado, por favor, Dr. Max Langer, por favor. Bom, bom dia a todos. Agradecer muito ao Alan pela possibilidade de a gente ter essa... E, na verdade, o que eu queria fazer hoje é uma visão, não é do executivo, não é do judiciário, é a visão do paleontólogo, que não tem, digamos assim, tanta familiaridade com os aspectos legais, mas muitas vezes se vê na situação de ter que lidar com esses aspectos legais no momento do seu trabalho, né? O slide de abertura aí tem a já famosa Tetrapodófilis, que talvez venha a ser discutida em outros momentos nessa mesa redonda. Eu vou focar em 4 pontos, tentar ser rápido, porque eu acho que a discussão que a discussão que vai se seguir talvez seja mais importante, mas eu queria falar um pouquinho sobre o comércio de fósseis, extrapolando também a questão aqui do Araripe, falar do ponto de vista do Brasil como um todo, falar um pouco da exportação de fósseis, aspectos da coleta de fósseis e, por fim, um pouquinho sobre as leis estaduais. Então, vou tentar traçar, rolar esses temas que, de certa forma, têm nos afetado. Com relação ao comércio de fósseis, não tem sentido também ficar discutindo muito isso, já foi até falado no vídeo, né? A gente tem a Constituição aí, colocamos fósseis como propriedade da nação, né? E também a própria Constituição colocando que os sítios de valor paleontológico, né, são patrimônio cultural brasileiro. Então veja que os fósseis em si não são tratados nesses artigos, mas os depósitos, os sítios, né? Então isso é uma diferença que talvez tenha algum sentido ser discutida também. Nessa lei aí de 1991, né, está colocado, né, que é um crime contra o patrimônio, a modalidade de usurpação, né, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencente à União. Então, se os depósitos fossilíferos dos sítios pré-históricos são propriedade da União, explorar matéria-prima, né, pertencente à União é uma atividade ilegal. Então, juntando tudo isso, né, e no parágrafo que se segue, né, como eles comercializaram produtos dessa atividade ilegal também seria crime. Juntando tudo isso, eu acho que dá para a gente dizer, né, que próximo, na atual circunstância, né, comercializar fósseis sem autorização é crime. Fica uma pergunta, né, existem casos em que o comércio de fósseis foi autorizado? Né? Tem o caso já conhecido lá das madeiras fósseis lá de Tocantins, né? Então é uma coisa que eu acho que tem que ser discutida, né? É crime em si ou é crime se não existe uma autorização? Né? O que dá para ser discutido também é uma questão de opinião, né? Não tem nada a ver com a existência ou não de uma lei. O comércio de fósseis, como existe em outros países, tem sentido. A gente deveria discutir isso com relação aos fósseis do Brasil.
A minha opinião particular, não como representante da sociedade, a minha é que não, mas é uma coisa que eu acho que merece ser discutida, né? O fato do fóssil ser um bem cultural brasileiro muda alguma coisa nesse entendimento? Né? Bens culturais, alguns deles podem ser comercializados. Os fósseis se enquadrariam nessa situação ou não? Né? E aí a gente entra numa questão, né, da falta, de certa forma, de uma legislação específica que nos auxilie nisso aí. A gente tem aquele famoso projeto de lei, né, inicialmente capitaneado pelo Lúcio Alcântara, depois pelo Pedro Simon, né, que fala que o início, né, os depósitos fossilíferos existentes no território nacional e os fósseis são bens da União. Né? Então, esse é um aspecto de uma lei que ainda não foi homologada, mas que existe aí e proximamente está tramitando. Né? Então, isso aí, o site do Congresso, né, agora em maio desse ano, essa lei passou pela Comissão de Constituição e Justiça, né, e foi aprovada. Ou seja, eu não sei exatamente em que pé que está isso aí, mas talvez em algum tempo a lei exista e aí pronto, né, a gente tem que seguir. Havia uma discussão que essa lei seria retirada de pauta e encaminhada pelo Executivo. Isso começou a ser discutido há talvez um pouco menos de 10 anos atrás. Não sei exatamente em que pé que está isso, mas pelo jeito a lei continua correndo. E nessa lei está bastante claro, né? Vender, expor à venda ou ter em depósito fósseis com fim de comércio, né? Você tem a detenção de 1 ano ou de 1 a 5 anos e multa, ou seja, é crime, pura e simplesmente. Uma outra legislação que está correndo aí, com muitas questões de como ela vai ser e se ela vai ser promulgada, né? É o Código de Mineração. E tem duas partes do Código de Mineração que trata da questão de fósseis de forma bastante preocupante, né? Então fala lá que a ANM, né, a ser criada, terá como finalidade de regular a gestão de informações, etc. Mas na linha lá fica claro que normatizar, orientar e efetuar o aproveitamento, olha que interessante, dos fósseis que não sejam raros ou de interesse científico. Então, existem fósseis que são raros, não são raros, alguns que não são de interesse científico. Como definir isso aí? Né? Então, o Código de Mineração está legislando, né, ou iria, se for aprovado nessa forma, sobre os fósseis e abrindo alguns precedentes aí que eu acho complicado. Isso aparece de novo lá no artigo 57, fósseis de interesse científico e raro. Né? Então, aquela questão, né? Dentes de tubarão são muito comuns, não são raros, né? E aí, os dastilbe daqui são, obviamente, muito abundantes, mas a minha opinião é que todos, sem a mínima sombra de dúvida, são de interesse científico. Então, como definir isso aí? Quem vai definir? É extremamente perigoso. Então, assim, mudando um pouquinho, falando da exportação, a gente tem de novo lá o Decreto-Lei de 73, que ratifica aquela Convenção da Unesco, onde fica claro que os objetos de interesse paleontológico, ou seja, os fósseis, né, são bens culturais e tem que se coibir a ação ilícita dos mesmos. Né? Isso é bem conhecido. Na Constituição fica claro que é competência da União impedir a evasão, né, de obras de valor histórico e cultural, né, bens de valor histórico e cultural. Os fósseis se enquadrariam nisso aí. Então, assim, e para exportar fósseis hoje em dia é possível, né, exportação temporária de fósseis para estudo. O processo é algo complicado, né? A gente tem que ter um registro de exportação, a entidade que está prestando o serviço para a gente tem que ter esse registro, e isso tem que ter anuência prévia do DNPM. Todo mundo que já tentou fazer isso sabe que funciona, mas que toma um certo tempo. E também é necessário ter uma prévia autorização do CNPq. Né? Então, não é só o DNPM e a Polícia Federal, mas também o CNPq tem que saber que a gente está saindo com fósseis para devolvê-los depois, obviamente. Então, assim, pode passar mais um.
E o projeto de lei, aquele que está correndo no Senado, também fala, né, é proibida a transferência de fósseis para o exterior, mas tem algumas exceções, né? Então, quando você tem a participação de um grupo estrangeiro e com uma triagem prévia, talvez então seja possível exportar esses fósseis. E fica aí uma ressalva complicada, né? Os síntipos, holótipos, exemplares, aráticos, ou seja, tem que necessariamente ficar aqui. Isso abre o precedente para que o resto possa sair, né? A gente conhece exemplos, Gustavo, você que está passando isso, você conhece foi muito bem, né? Os caraqueres, né? Próximo, que o holótipo é um crânio até muito legal, mas o material mais interessante não é material tipo e está fora do país. Então, muito cuidado com essa ideia também que segurando os holótipos a gente está resolvendo tudo, nem sempre é o caso. Então, problemas que eu acho que a gente pode levantar com relação à exportação. Possível desburocratização da exportação temporária, né? Será que o DNPM tem ou não que ser anuente? No fundo, eu acho que tem, mas de qualquer forma dificulta a coisa, né? Deixa o processo mais moroso. Materiais que vão ser destruídos no exterior, né? Para ser datado, fazer algum estudo geoquímico, né? Como fazer isso de forma legal? Né? Em geral, são fragmentos fósseis pouco importantes, mas, de novo, o que são fragmentos fósseis pouco importantes? Eles serão efetivamente destruídos, eles não vão voltar. Né? Eles têm que ter uma maneira de lidar com isso. Né? Os meus colegas paleomicroontólogos, né, relatam casos de material que é levado para ser triado fora. Né? E como lidar com uma situação como essa? E possíveis permutas de materiais comuns, que é uma coisa que poderia ser discutida, mas que a legislação hoje, até onde eu entendo, não possibilita. A coleta, eu acho que o Felipe vai falar bastante, né? Então agora teve a portaria que está regulamentando o decreto-lei. Um tema que é muito discutido é o papel das instituições privadas, né? Então eu quero lembrar que o que a portaria faz é simplesmente regulamentar o decreto-lei, que é muito claro que são as entidades públicas que não precisam de autorização. Então o DNPM, nesse momento, não, digamos, nem tinha por que discutir, eu simplesmente entender o que existia no decreto-lei e transformar isso numa legislação mais complexa, mas não alterar o seu conteúdo. Então, no meu entender, a coisa caminhou da forma correta. A gente pode acessar agora o Copal, né? Seguramente o Felipe vai falar disso aí, o que também veio no anseio de vários de nós, né, que a gente colocou a dificuldade da questão de comunicação, etc. A coisa eu acho que agora vai ser muito mais eficiente. Próximo. E só para finalizar rapidamente, a gente sabe que existem algumas leis estaduais que tentam regulamentar a atividade de coleta, transporte de fósseis no Brasil. Né? Uma delas é do estado do Rio Grande do Sul, de 2002, que fala lá que depende de autorização oficial do estado, né? A coleta de fósseis e transporte para fora do estado, etc, etc. Próximo. Tem uma do estado de Minas Gerais também, de 1994, que fala que a transferência com finalidade blá blá blá, de inclusive de material paleontológico, depende de autorização do Conselho Estadual de Cultura. Né? No meu entender, eu acho que no entender do DNPM também, o Felipe corrija se eu estou errado, são legislações que têm um potencial de inconstitucionalidade. Próximo. Dado o exemplo, por exemplo, dessa legislação do estado de Mato Grosso, né, que sofreu uma ação de inconstitucionalidade, a ação foi julgada procedente, né, justamente porque ele tratava dos sítios paleontológicos e dos fósseis, de certa forma, como propriedade do Estado. Próximo. E a gente vê que, na verdade, por toda a discussão que foi levantada aí nesse processo de inconstitucionalidade, que isso feriria, digamos assim, a competência da União, né, a competência federal na gestão do material paleontológico. Então, o meu entender pessoal agora é que essas legislações estaduais não têm sentido e talvez até sejam inconstitucionais, obviamente, isso depende de um processo. Ok, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar, deixando aí esses pontos para discussão com o pessoal. Muito obrigado. Obrigado ao Dr. Max. Passo a palavra agora para o Felipe Chaves.
Vou fazer uma apresentação aqui. Assim, por mim. Obrigado, professor Alamo. Eu agradeço o convite da organização do evento para participar da mesa redonda. Dou boa tarde a todos, agradeço estarem aqui presentes. O professor Max falou tudo a respeito aí do que a gente tem de normativos, mas no nosso caso vamos nos deter um pouco mais ao decreto-lei, né, que ele basicamente estabelece a necessidade de autorização prévia do DNPM para a extração de fósseis, sendo que os museus nacionais e estaduais, estabelecimentos oficiais congêneres, entendamos universidades, institutos, faculdades federais e estaduais, estão isentas da autorização e da fiscalização. Como é um decreto-lei bastante genérico e que, de certa forma, nesses anos aí que estou no DNPM, tem mostrado muito mais dificuldades do que facilidades na sua operacionalização, nós resolvemos trabalhar uma portaria interna, é um regramento abaixo desse decreto, mas que é uma forma que nós vemos de facilitar a operacionalização desse decreto. Por favor. Então, ele foi estruturado primeiro num dispositivo gerais, a gente buscou definições o mais próximo do técnico científico, as mais adequadas para poder trabalhar essa portaria. Então, tem definições para fóssil, depósito fossilífero, salvamento paleontológico, etc. Ela reafirma o decreto-lei, estabelecemos os objetivos da autorização ou comunicação, que é para a pesquisa científica, para atividades educacionais, basicamente. Está vedada a concessão de autorização com finalidade comercial para fósseis e principalmente a questão do acesso às propriedades privadas. Como há normas maiores, como o Código de Processo Civil, que defende o caráter privativo das propriedades, o DNPM não tem como se opor a isso ou querer modificar isso. Então, para acesso de propriedades privadas, o interessado na extração, na coleta, ele tem que tratar diretamente com o proprietário da terra. A primeira parte, então, de autorizações para extração de fósseis, aí nós elencamos os 7 casos em que é possível se requerer uma autorização. Então, profissional ou estudante vinculado à instituição municipal, profissional ou estudante vinculado à instituição privada, por solicitação do CNPq, que são os processos de inspecção científica próprios dele, o DNPM entra como um anuente para a exportação de fósseis, isso daí no caso de pesquisadores estrangeiros, profissional ou estudante estrangeiro, que no caso de caracterizado nos casos especiais, da portaria NCP 5590, o profissional estrangeiro sob contrato de trabalho no Brasil, que não seja com universidades federais, estaduais e museus estaduais e federais, ele tem que passar pela autorização também. O profissional responsável por salvamento paleontológico, isso daí são atividades no âmbito dos licenciamentos ambientais, e o profissional autônomo, desde que haja um endosso de uma instituição científica depositária. No caso das comunicações, são aqueles vinculados a museus nacionais e estaduais e estabelecimentos congêneres. É necessário uma prévia delegação por parte do representante legal da instituição, e isso daí a gente sabe que no momento da consulta pública foi um ponto de discussão e crítica, mas o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: o decreto-lei, quando ele fala em isenção, ele fala em isenção a pessoas jurídicas, ele não fala em isenção a pessoas físicas. E as pessoas físicas, que são os pesquisadores, eles estão vinculados a essas pessoas jurídicas, vínculos de emprego e de trabalho. E aí, portanto, havendo essa delegação prévia, a partir de então o relacionamento é direto do pesquisador para com o DNPM. E a gente viu também que os estudantes de iniciação científica ou pós-graduação em instituições
né, que podem ter essa isenção. No caso, o orientador, já previamente delegado, fará a comunicação em nome do seu orientado. Do término da extração de fósseis, esse daí é o foco maior para a gente, é o que vai possibilitar a gente sair do terreno das incertezas, das especulações, da fofoca e começar a traçar um panorama real do que é a extração de fósseis no país. Vai ser por meio desse relatório, esse formulário de atividades executadas. Então, todos autorizados e quem nos fez a comunicação, retornando das suas atividades, esse formulário vai estar presente no sistema eletrônico, é um formulário simples, mas que vai conter basicamente a listagem dos fósseis, as coordenadas do ponto de coleta, lembrando que esse datum CIRGAS 2000 é o datum oficial do Brasil, o depósito fossilífero na menor unidade estratigráfica possível e a declaração de recebimento pela instituição depositária. Por quê? Porque, a princípio, a gente entende que os fósseis não têm que ficar sob guarda em poder de pessoas físicas. Os anexos todos que nós fizemos, que enquanto não havia um sistema eletrônico, eram aqueles que estavam sendo utilizados tanto pelos interessantes como pelo DNPM. Eu não vou listar todos aqui, eu já vou pedir para entrar no COPAL, porque o que acontece? A portaria, desde o início, ela foi idealizada para ser operacionalizada por um meio eletrônico, por internet. Para quê? Para agilizar o nosso contato, para que ele fosse rápido e fosse expedito, principalmente no momento da concessão da autorização ou da ciência que a gente tem que estar das comunicações. Como é que se faz para acessar o COPAL? Ele tem 3 semanas que está no ar, todos já podem acessá-lo. Na página do DNPM, você tem um link de acesso a sistemas, está ali logo abaixo do cabeçalho principal do site. Você clicando nesse link, você vai entrar numa nova página que tem a listagem de todos os sistemas operados pelo DNPM. O COPAL, por ser o mais é o que está mais embaixo nessa relação, por favor. Então, clicando nesse link aí do COPAL, vai abrir uma janela para o pesquisador, por favor. Essa janela que está aí é uma janela de login e senha. No primeiro acesso, o interessado vai fazer um cadastro, e esse cadastro, logo de cara, traz para o DNPM um banco de dados. Então, a princípio, nossa intenção é ter um banco de dados com todos os profissionais que trabalham com coleta de fósseis no país. Para ajudá-los no preenchimento desse cadastro, tem um manual do sistema, um arquivo PDF que pode ser acessado. Essa é a capinha dele. E a partir do momento que você faz o cadastro e acessa o tipo de documento que você está requerendo, se é uma comunicação, se é um pedido de autorização, aqueles formulários presentes nos anexos da portaria vão estar disponibilizados para preenchimento. O pesquisador, após preencher, fecha o arquivo, conclui o arquivo, ele não vai poder reeditá-lo, e isso já cai direto para nós lá em Brasília. O que é o interessante desse sistema? Porque ele é rápido e todos os passos dados por eles, seja pelos pesquisadores, seja por nós no DNPM, vai ficar registrado no e-mail oferecido pelo pesquisador. Então, eu vou ter uma coleção de documentos, vocês terão uma coleção igual desses documentos. E assim vai ser durante toda a vida de trabalho de vocês. Vocês vão perceber que esses documentos vão sendo acumulados em um arquivo único, e a nossa intenção é que vocês tenham a possibilidade, inclusive, de fazer backup disso também. Essa é uma primeira iniciativa nossa. Óbvio que está muito longe de se chegar ao ideal. A gente está fazendo um primeiro esforço que tem certeza que vai se desdobrar em outras ações, inclusive no intuito de combater de forma mais eficiente esse tráfico de fósseis, que é uma realidade não só aqui do Araripe, como de outras regiões do país. E eu, antes de mais nada e para concluir, eu gostaria de mais uma vez pedir o auxílio de todos vocês, contar com a participação de todos vocês. E aí, por favor, havendo qualquer dúvida, havendo qualquer dificuldade, querendo conversar, havendo críticas, havendo sugestões, por favor, entre em contato
comigo lá na divisão de proteção de depósitos fossilíferos em Brasília. Os contatos telefônicos estão aí, meu e-mail estão aqui. Nós estamos, assim como o colega Arthur aqui no escritório do Prato, assim como a colega Andréa Haus na superintendência do BNPM no Rio Grande do Sul, nós estamos todos à disposição de vocês. Obrigado. Agradecemos ao e passamos a palavra agora para o Procurador da República, doutor Celso Naber. Boa tarde a todos. Peço desculpa, não fiz nenhuma apresentação, mas foi me sugerido que seria apenas uma discussão. Mas, enfim, vou falar aqui brevemente sobre a atuação do Ministério Federal, especialmente aqui na Procuradoria de Juazeiro do Norte, em relação aos fósseis. Dentre as inúmeras atribuições que nós temos do Ministério Federal, está a tutela dos bens patrimoniais da União, no que se enquadram os bens culturais e os bens de origem mineral, dentre os fósseis. Então, a nossa tutela é desde a ação penal, nesses casos, inclusive o senhor foi preso e solto recentemente, tem uma legislação, não sei se conhecem, muito falha na tutela de todos os bens no âmbito criminal, mas nós também temos atuações no âmbito civil, o que inclui a proteção, a responsabilização daqueles que destroem patrimônio cultural, que inclui os fósseis. Recentemente vimos uma decisão da Justiça aqui que condenou a Chesf em quase 3 milhões de reais por destruição de 3 sítios arqueológicos. E também temos uma atuação forte, tentamos cada vez mais implementar, que consiste em repatriação desses fósseis que são exportados. Se fala em contrabando, quem compra esses fósseis? Onde esses fósseis vão? Pelo que a gente tem trabalhado aqui, nós temos hoje em torno de 5 procedimentos, dos quais 2 já foram arquivados, o que demonstra os maiores compradores são os Estados Unidos, porque realmente existe uma facilitação do comércio dentro dos Estados Unidos, então grande parte desses fósseis ou vão para os Estados Unidos ou em algum momento tramitaram por lá, mas também a Europa, de forma mais acentuada, no caso da Alemanha, e também temos muitos casos no Japão. Então, eu queria fazer aqui um breve resumo de como a gente trabalha para que se entenda, se entenda por que a dificuldade é tão grande, porque esses procedimentos se arrastam, alguns aqui até 8 anos. Então, a partir do momento que nós identificamos a existência de um fóssil com características que possam indicar que tem origem nacional, a gente primeiro faz um levantamento, é feito um procedimento, onde inicialmente a gente vai buscar, junto às instituições científicas, nós, no caso, aqui nos socorremos muito da UFO, muito com o professor Alan, mas também da Universidade Federal de Pernambuco, no primeiro intuito, identificar. É possível demonstrar cientificamente que esse fóssil é de origem, é da região. A partir daí, nós entramos num trâmite extremamente burocrático, que envolve, a depender do caso, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro e as autoridades do país. Nos Estados Unidos, França, nós temos um tratado de cooperação em matéria penal, que nos facilita essa tramitação. Entretanto, no caso da Alemanha e Japão, já não existe um tratado diretamente no Brasil. Nós nos socorremos daquela Convenção de Proteção dos Bens Culturais. Entretanto, os resultados têm sido muito, muito complicados, porque as autoridades estrangeiras têm nos imposto uma série de dificuldades. Posso aqui citar um exemplo, na nossa última tentativa em relação ao governo japonês, onde ele exigiu que nós demonstrássemos a data de importação do fóssil do Brasil para o Japão. Então, você imagina, uma atividade totalmente clandestina. Nós não sabemos em que momento foi explorado, em que momento saiu do território nacional, então eles exigem isso. Improvável data da ocorrência do crime. A qualificação do fóssil junto a uma instituição brasileira. Ora, nós sabemos que esses fósseis não são furtados de instituições, de museus, de universidades, eles são explorados e levados para fora. Então, novamente, é mais um requisito que nos impede. Seu registro e inventário também
também, como disse, né, esses fósseis não são registrados, e por fim as características detalhadas desse inventário. Então, nós tivemos 2 procedimentos que chegamos até o fim. O primeiro em relação ao governo alemão, que por mais de 5 anos ele ficou solicitando diversas informações. Entenda, toda essa informação ela vem via diplomática. Quando chega no Ministério das Relações Exteriores, passa para a Procuradoria-Geral, que nos repassa. Então, você tem um trâmite. Cada pedido de cooperação desse dura entre 6 meses e 1 ano. Então, ao final de 5 anos, o governo alemão nos negou sob o fundamento de que o fóssil pode ter sido importado antes de 73, que é a data do regulamento, né, da convenção, e nos negou. Nós temos atualmente um outro em relação ao Japão, mas provavelmente terá muito destino, porque nós não temos como prestar essas informações. Temos em relação à Itália, que está um pouco avançada, mas nós não temos tanta esperança. E apenas um dos casos que atualmente nós tramitamos, que é um fóssil que estava no site à venda, que foi inicialmente tentado cooperação com o governo do Departamento de Justiça americano, que é o que realmente sempre colabora, porque sempre esperam a reciprocidade, eles sempre colaboram, onde nós conseguimos identificar que esse fóssil se encontrava em uma cidade do interior da França, próximo a Paris. Então, por meio da Interpol, nós conseguimos um contato com o Departamento de Justiça do Ministério Público francês, que ouviu essa pessoa, e além disso, ele alegou que teria adquirido um fóssil de boa-fé, que para o governo francês seria suficiente para negar a devolução do fóssil. Entretanto, havia paralelamente uma investigação da Polícia Federal junto com a Interpol, onde a gente conseguiu, estamos à frente, desvendando, na verdade, um grande esquema, né? São empresas estrangeiras que realmente vivem apenas dessa forma de contrabando. Eles adquirem os fósseis aqui, esses fósseis pela rota que a gente tem identificado, eles são explorados aqui na região, são levados até São Paulo de caminhão, onde lá são distribuídos para boa parte do mundo. Então, esse é o único caso que nós conseguimos fazer uma quebra de e-mails e conseguimos identificar uma negociação, né, nesse sentido, que comprova que eles tinham conhecimento da origem ilícita dos fósseis. Então pode ser que seja o primeiro caso de repatriação de um fóssil da região. Então, assim, queria apenas deixar mais ou menos a nossa experiência em relação à repatriação. Tem sido muito difícil, a gente tem contado com apoio muito aqui da universidade, sobretudo do professor Alan, mas é muito difícil. Vocês imaginem se os museus europeus fossem devolver tudo o que não lhes pertence, né? O que não foi explorado nos lugares, né? Nós teríamos, os museus seriam praticamente esvaziados. Então, por conta dessa lógica, apesar de haver essa convenção, haver esse regulamento da Unesco, os países sempre tendem a querer negar a devolução. Então, essa aqui foi a parte mais ou menos que eu me comprometi com o professor, de dispor, e ao final estamos abertos para discussão e perguntas. Agradecemos ao Dr. Celso Nover e fica agora facultada a palavra. Pois não? Vai. Em cima, até porque sou pequeno, poucos me dirão. Mas eu estou aqui só pelo fato da apresentação, da abertura do Universo, onde o seu Zé da Pedra, conhecido, que tem no mínimo quase uma dezena de processos junto à Polícia Federal e do Ministério Público. E na entrevista dele, ele se denominou dizendo que vai deixar o material no Museu
do DNPM e que lá eu dou um agrado muito interessante. Uma semana antes, essa apreensão ocorreu na abertura ou no fechamento da Expocrato. Encerramento da Expocrato. E uma semana antes, eu, parando o carro no escritório do DNPM, nas proximidades do DNPM, eu já conheço o Zé das Pedras, ele é baixinho, uma barriga grande e uma bolsinha azul ao lado, que sempre tem material fóssil. E eu abordei o senhor Zé das Pedras e perguntei: Zé, o que é que tu tem aí nessa tua bolsa? Não, são os cristais. Eu disse: Zé, me mostra os cristais, que eu compro os cristais. Disse: não, doutor, não tem nenhum cristal, não. Na realidade, são duas peças que me pediram que eu levasse a um cidadão que eu vou vender. Ele disse: Zé, olha lá para a Praça da Sé. Quem conhece aqui a região sabe, eu estava parado quase na frente do escritório do DNPM, apontei o dedo e disse: você está vendo ali? Ele disse: estou vendo, é o camburão. Eu digo: você quer ir nele ou quer me entregar o material? Ele me entregou o material. Obviamente, não tem um poder de polícia, poderia ter chamado. E me entregou. E uma exposição dessa, da qual se coloca no momento aí, passa, na realidade, uma verdade, quase que uma verdade, porque na realidade eu tenho a minha consciência livre, eu estou aqui há 20 anos e tenho 35 anos de DNPM. Não me aposentei porque ainda gosto do lugar e do trabalho que faço. E uma exposição dessa, essa é a primeira oportunidade, a televisão já me procurou à época, mas não me deu a oportunidade de pelo menos falar do fato em si. Só deixou falar de contrabando. E aí, para minha surpresa, está aqui sendo exposto para todos os que participam do Congresso, Zé das Pedras, citando o nome do chefe do escritório como conivente na compra de material fóssil. É engraçadíssimo esse tipo de coisa. Bem, sem muitas delongas, só quero dizer que eu tenho integridade, tenho uma família a tocar, fui criado numa linha reta, nunca comprei material, nunca facilitei, como muitos já tentaram fazer, ilações a minha pessoa com outros que são conhecidos, não vale a pena citar nome. E só para vocês dizerem, para dizer mais um fato aos senhores, na exposição, bem feita, óbvio, sem demérito, colocam aí só os peixeiros, coitado, né? Pessoal da região, pobre, cavando, muito legal. Nós vivemos no centro do Nordeste. Se vocês colocarem na cabeça, fechar o olho, nós estamos geograficamente quase no centro do Nordeste. Todo mundo conhece, e boa parte desses senhores não tiveram a oportunidade, como nós tivemos, de sentar a uma mesa para estudar, a oportunidade de uma faculdade, etc. Mas eles não são só eles o culpado da exploração, chamada como eles, pedreiros, do material fóssil. Isso aqui é, na realidade, oferta e procura. Hoje eu estive no campo, calma, nessa hora, muita calma. Eu estive no campo. Não, estou bem, muito obrigado. É porque a gente tem que ir raciocinando aos poucos, que é para não cometer deslizes.
E eu, no campo, abordei uns cidadãos, tinha passado na pedreira 3 Irmãos, coletei material fóssil, uma parte ainda se encontra dentro da laranja, que não deu tempo, foi na correria, chegando em casa, vestindo a roupa para vir para cá. A apresentação da colega Márcia e da participação do Felipe aqui na mesa redonda. E abordei um cidadão e disse: olha, você disse que tinha um material fóssil. Tenho. Me apresentou 4 peixinhos da Astil. É só o que falta. É só o que não falta aqui. O que eu quero dizer, minha gente, vou ser mais curto. A gente coloca a culpa, às vezes, na falta de fiscalização, e a coisa, às vezes, é muito direcionada ao DNPM, escritório do CRAT, como se a gente não tivesse, como nós tivéssemos culpa, e ainda apresenta faz uma apresentação nesse nível. Mas o cidadão que eu abordei lá e fui pegar o material dele, ele disse assim: doutor, eu estou cortando, e fez assim, em forma de retângulo. Eu estou cortando 3.000 peças de dastilbe que me pediram. Ele disse: rapaz, se você souber depois o nome dele, diga a ele que eu tenho 20.000 guardados lá no escritório do CRAT, faça uma solicitação e será bem entregue. 3.000 peças estão pedindo. Então, segundo ele, gente que tem conhecimento na área de paleontologia. Não quis citar o nome. Também não perguntei, não quis nem fazer o constranger, eu estava com outra pessoa, eu também não. Mas eu quero dizer que também culpa não é só de peixeiro, não. Infelizmente, nós temos a conivência de todos nós, até por não seguir as regras que estão aí. Merece, como disse o doutor Marcos Lano, modificar. Essa é a pretensão do DNPM através da regulamentação, através da portaria 542 de 1914, ou de 2014, perdão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: estou com a minha consciência tranquila, Zé das Pedras não vai deixar fóssil lá no DNPM, e muito menos eu compro. Obrigado. Muito bem, dando o procedimento, eu acho que... Felipe, você quer comentar a fala do Arthur? Alguém vai comentar a fala do Arthur? Bom, eu tenho que complementar a fala do Arthur só com uma coisa, e não faço isso por mero prazer ou gosto de fazer. Eu tenho 7 anos e meio de DNPM, eu desde 2010 chefio a divisão lá de Brasília, eu não estou na ponta da lança, o Arthur está, e eu não posso ter alguma diferença de opinião com ele. Obviamente, a gente discute a natureza do nosso trabalho e a forma da gente fazer o nosso trabalho, mas se tem uma pessoa com quem aprendi demais a minha labuta no DNPM, foi com ele. É um colega de trabalho excepcional, e eu coloco essa declaração do nosso querido Zé das Pedras aí como uma infelicidade. Até porque o professor Álamo mesmo comentou comigo, se vocês repararem, praticamente todos os peixeiros ali não deveriam estar num estado muito normal. Inclusive um apareceu tomando a sua cachaçinha, né? Então, esse tipo de comentários levianos, de certa forma, nos atrapalha muito. Mas, Arthur, você sabe que nós somos colegas de trabalho, estamos nos esforçando muito para melhorar a coisa, e eu faço suas as minhas palavras também. Obrigado. Assim, e
tenho que agradecer tanto, desculpe o professor Álamo, desculpe a todos, mas é uma obrigação que eu tenho, profissional e pessoal, de agradecer não só ao Arthur, mas ao Rodrigo Santucci, que foi meu colega por 1 ano e meio no DNPM e que também me ensinou muito. E se a gente está conseguindo caminhar agora, mesmo que a passos não tão céleres, ele foi quem começou isso tudo e meu muito obrigado. Para complementar, em relação à fiscalização, tudo no Brasil se diz, se fiscaliza pouco, se tem dificuldade. Vamos imaginar a realidade regional. O escritório do IPM é ínfimo. E seria ínfimo só se ele pegasse somente a região do Cariri, a gente sabe que não é. Se nós considerarmos a fronteira Estados Unidos-México, a fronteira mais vigiada do mundo, murada em sua grande parte, e o tráfico de drogas e armas vai de um lado para o outro. Então, é impossível que o poder público, sobretudo um país continental como o Brasil, dê conta de fiscalizar tudo. Não vai ser a Polícia Federal, não vai ser do IPM, nem o Ministério Público Federal. Nesse ponto, a sociedade tem que assumir sua parcela de responsabilidade. Todo cidadão é um fiscal, não só em relação aos bens materiais, imateriais, a sociedade é responsável pela corrupção a partir do momento que ela tolera e aceita. Então, você jogar sempre a responsabilidade do poder público é uma ilusão. Se nós fôssemos ter todos os fiscais necessários, ninguém teria condição de arcar com o custo da máquina. Então, eu acho que o IPM e a sociedade civil, assim como as universidades, na questão do fóssil, na região, fez um trabalho formidável. Se nós pegarmos a realidade de 15, 20 anos atrás para a realidade de hoje praticamente existe contrabando, existe, mas não é algo mais cultural como era, não era algo socialmente aceito. Então, eu acho que mais que um trabalho de fiscalização é um trabalho cultural, de mudança de paradigmas, de comportamento da própria sociedade. Isso foi feito com a atuação, seja a atuação repressiva da Polícia Federal, seja pela atuação educativa das universidades, do IPM. Assim, realmente a realidade hoje, para quem não é da região, é uma mudança muito grande. Outra pergunta aí, por favor, Gustavo. Sim, o Paulo quer fazer alguma pergunta realmente sobre os caminhos da paleontologia no Brasil. Essa é a ideia da discussão, né? Felipe, todos na mesa, né? Parabéns pelas falas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o salvamento paleontológico. Né? Se fizesse um resumo, como que tem que ser desenrolado, porque conversando com alguns colegas sobre salvamento, eu vejo que eles, né, principalmente as pessoas que ainda não têm uma posição, um emprego, e pensam um dia trabalhar nessa linha, eles estão meio que perdidos em relação a isso. Tá bom? Tipo, número de programas, qual foi o primeiro, como propriamente. Bom, é o seguinte, na legislação ambiental existe a figura do licenciamento ambiental. No âmbito federal ele é responsabilidade do IBAMA, no âmbito estadual dos respectivos órgãos estaduais. De uns anos para cá, a área ambiental também tem começado a despertar para a questão da paleontologia enquanto bem e enquanto patrimônio. E num processo de licenciamento ambiental que busca mitigar e compensar impactos negativos ao meio ambiente, há de se tomar cuidado com as ocorrências fósseis. Então isso aí é um movimento que começou com essas grandes obras aí do plano de aceleração do crescimento, e principalmente o IBAMA começou a exigir de todos os empreendedores, no momento da implantação dos empreendimentos, que houvesse um programa de acompanhamento e de salvamento paleontológico em se encontrando fósseis na área do empreendimento. Isso daí começou de uma maneira um pouco fora da ordem. Começaram a chegar demandas para nós lá do DNPM, que a intenção era o que fazer para se proteger, para se salvar esses fósseis. Mas tanto o IBAMA quanto nós, a princípio,
ficamos meio surpresos de como fazer isso daí. Então, o que aconteceu? Desde o Congresso Brasileiro de Paleontologia em Natal, em 2011, eu tive um primeiro contato com um grupo de pesquisadores, alguns estão aqui hoje. Com o auxílio e com a avaliação deles, nós desenvolvemos uma nota para o IBAMA, onde nós damos uma ideia, recomendamos uma forma de se proceder para se chegar num programa de salvamento paleontológico e na operacionalização desse plano, até porque a coleta de fósseis vai depender da autorização prévia do DNPM. Essa é uma nota que está em análise lá para o IBAMA agora. Daqui a 2 semanas, 3 no máximo, nós vamos nos reunir lá, Ministério de Minas e Energia, Ministério de Meio Ambiente, DNPM, IBAMA, e a intenção é fazer uma norma conjunta também, na forma de uma portaria dessas, mostrando o que é esse salvamento e de que forma tem que se proceder os interessados na elaboração e execução desse salvamento. O que isso representa para os profissionais da área de paleontologia? É uma área nova de trabalho, né? É um programa que ele é um programa de extração de fósseis, basicamente. A intenção é retirar o fóssil da área de impacto, para que eles não sejam obliterados, destruídos, nem nada dessa natureza. Então, basicamente, o que acontece? É a extração do fóssil, o acondicionamento adequado e a entrega para uma instituição que vai ter a guarda de todo esse material. A partir do momento que a instituição tem essa guarda, aí questão de projetos científicos, projetos de pesquisa vão poder ser desenvolvidos. E o Cláudio participa do programa de salvamento da usina de Belo Monte, que talvez seja o maior programa de salvamento atualmente em execução no país, e o exemplo do programa de salvamento dele está sendo extremamente, mas muito, muito bom mesmo. Por quê? Porque é uma área amazônica, os afloramentos em superfície são horríveis, a coleta de fósseis lá praticamente não existiu na história, o Cláudio pode me corrigir. O diagnóstico paleontológico, a princípio, era nulo, porque foi feita uma varredura superficial. Em função dessas condições, obviamente, ninguém encontrou fóssil, mas com as obras da barragem, com a abertura dos canteiros, se acessou rocha sedimentar do Devoniano e do Ordoviciano, né? Formações da bacia amazônica, e a ocorrência de fósseis tem sido alguma coisa perto do fantástico, né, Cláudio? Se você me corrige se eu estiver errado, até em 4 anos de salvamento paleontológico, são 3.200 espécimes fósseis salvos, né? Então, 3.200 amostras com material fóssil salvo. Então, vocês veem o tamanho do potencial de programas dessa natureza para o avanço científico posterior, né? Para o avanço da paleontologia brasileira em última análise. Bem, continuando as perguntas. Bom, Felipe, só uma dúvida mais técnica em relação a um daqueles procedimentos pós-coleta que a gente faz, né? Eu acho que era o último item que dizia que tem que ter uma comprovação do depósito na instituição. Quem oferece a comprovação? Sou eu mesmo que sou o curador da coleção, que me autoriza a depositar ali? É o diretor do departamento, o chefe do museu? Primeiro, desculpe seu nome. Tel. Como? Tel. Tel Veiga, já nos falamos muito por e-mail. Tel, é o seguinte, a comprovação é do próprio pesquisador. Tá? A partir do momento que um pesquisador, principalmente um que comunica, que é um servidor público como eu, e que tem no exercício da sua função a fé pública, que eu também tenho enquanto servidor do DNPM, o que vocês declararem para mim eu tomo como verdade. Então, se vocês falarem que vão levar para uma instituição X, acredito eu que é para ela que o material vai. Posso perguntar? Bom, posso tocar no assunto tabu, que eu acho que vai ser interessante. Vai acabar sobrando mais para o Max, que eu acho que ele é o pesquisador,
pessoa na mesa aí que é ativamente pesquisadora, né? Mas, eu achei muito interessante o que foi comentado pelo procurador, dizendo o status da repatriação dos fósseis e da maneira como a coisa está sendo feita, que, não sei, a meu ver, posso ter tido uma impressão errônea, mas deu muito pouca esperança de que esse material, que está depositado em coleções estrangeiras, já tombado nos museus e tal, possa vir a voltar para o Brasil. Tá? Que era uma esperança que eu tinha e, assim, não estou dizendo que ela desapareceu, mas ela se esvaiu um pouquinho com a sua apresentação. E eu fico pensando em uma coisa, por exemplo, é visto, né, eu acredito que todo mundo aqui que já teve a oportunidade de ir a algum museu estrangeiro, né, que tem uma coleção de paleontologia, já se deparou com algum material brasileiro nessas coleções. Já se deparou com algum material desconhecido, ou não publicado, ou ninguém trabalhou, etc. E tal. E algumas pessoas, até já, algumas poucas, pelo menos que eu tenho conhecimento, já até receberam convites, né, para publicar com esses materiais, né, e foram devidamente negados, porque isso é visto com muito maus olhos, porque você basicamente está sendo conivente com o tráfico e com a exportação desse material que não deveria estar lá em primeiro momento. Mas haja visto uma possível, e talvez, sei lá, não vou dizer nem provável, mas possível impossibilidade de repatriar esse material, será que talvez não seria o caso da gente falar que não tem remédio imediato está, e aí esse material que está perdido nessas coleções estrangeiras não vai ser publicado? Ou vai ser publicado por estrangeiros? Então, não sei, será que não seria o caso da gente discutir esse tabu, que eventualmente a gente não possa publicar um material que não vai voltar? Ou talvez, sei lá, fazer uma tentativa de voltar. Viu que as autoridades do país em questão não vai colaborar, né? Ao invés de deixar esse material morto nas instituições, tipo, que ninguém vai publicar, ou enfim, que algum estrangeiro vai publicar, que pelo menos a gente possa entrar com essa publicação, não sei. É uma sugestão que eu tenho pensado nesses dias de congresso aí, que a gente está sempre discutindo isso daí, não sei. Qual seria a opinião de vocês? Pirula, é óbvio que, como muitos de vocês, eu estive olhando materiais brasileiros, fora, inéditos, importantíssimos, e me veio essa questão. Né? Eu acho que se você publica, minha opinião pessoal, seja sozinho, seja com autores estrangeiros, um fóssil brasileiro que está fora do país, eu acho que você está dando um certo endosso, né? Você está sendo conivente, mesmo que você não tenha absolutamente nada a ver com a saída desse fóssil. Né? Você, a primeira vez que você viu esse fóssil na sua vida foi na coleção. Eu acho que existe um certo endosso aí. E às vezes que a situação ocorreu comigo, eu não aceitei. Não estou uma posição moralista, não. Eu acho que eu entendo uma posição contrária a essa. Naquele momento, para a minha carreira, eu não aceitei. Na atual condição que eu estou nos próximos 2 anos como presidente da SBT, eu tenho que tomar especial cuidado com isso. Né? Então, eu acho que estou numa situação como distinta de um pesquisador que não tem, digamos assim, interesse, né, de ter um papel, digamos assim, na sociedade. Eu não sei o que responder. Eu coloco uma coisa engraçada, assim, eu estou aqui pelo meu país ou pela ciência? Eu estou aqui pelo meu país. Então, eu sei que o outro entendimento é tão válido quanto, mas eu prezo mais o meu país do que a ciência como um todo. Então, eu acho que vale mais a pena uma posição mais irredutível e que talvez por algum tempo atravante ou diminua um pouco o avanço do conhecimento. Mas essa é a minha opinião pessoal, eu justifico muito pelo contrário, porque pela ciência, então não importa se é brasileiro, se é estrangeiro, a pessoa vai publicar e a ciência vai ficar, ela vai ser conhecida. Mas é uma questão, concordo, tabu, difícil, eu acho que tem que ser uma opção pessoal de cada um. Você não vai ser processado, você publica um artigo, um material que claramente chegou lá sem a tua intervenção. Né? Então eu acho que você está no direito de você. Meu entendimento pessoal. Mas, por exemplo, bom, não sei, eu fico imaginando esse cenário
do tráfico de fósseis, né? Eu acredito que uma minoria desses fósseis vão parar em coleções. Provavelmente a maioria desses fósseis vão parar em coleções particulares, na casa de alguém, alguma coisa assim. Esse daí a gente nunca vai ficar sabendo, ou talvez, sei lá, fique sabendo só por algum eventual acaso. Esses que estão nas coleções, a gente tem conhecimento, a gente sabe que eles estão ali. E não é um caso assim, por exemplo, eu nunca recebi convite nenhum e nem pensei em trabalhar com fósseis, só porque é uma situação que já aconteceu eventualmente, a gente fica sabendo, né? A gente ouve falar, né? E inclusive, não sei, as pessoas que tiveram esse tipo de postura, né? Esse tipo de atitude, né? Às vezes até é colocado uma questão de medo, né? Porque você fala assim, você está atestando num documento a sua participação e a sua ciência de um material numa coleção estrangeira que não deveria estar lá, né? Não sei se tem algum impedimento legal, né? Talvez vocês possam esclarecer se a pessoa passa a ser, como ele fala, cúmplice do crime, né? Porque tem uma prova legal ali, né? Ainda que ela, como você falou, tenha visto o material ali pela primeira vez, né? Mas também discutir essa questão, por exemplo, mas aí você acabou respondendo, né? Da opinião pública dentro do meio paleontológico que a pessoa vai receber, né? Porque às vezes fica essa questão, sabe, a pessoa recebe a pecha de conivente, quando na verdade não é questão de conivência, assim, quer dizer, eu sempre imaginei que fosse uma conivência, mas o cenário de repatriação está me parecendo tão, como se fala, improvável, desolador, que meio que, sabe, não sei, não me parece ter necessidade de a gente ser tão duro com as pessoas que publicam esse material, porque no meio que elas não teriam muita alternativa, né? Não sei. Alternativa tem. Não, sim, já é um material desconhecido, tudo bem, mas... Assim, eu não estou dizendo que a atitude tem que ser essa de não querer publicar, mas essa alternativa existe. A gente tem inúmeros exemplos, algo que eu não vou mencionar ninguém, que publica que fósseis estão lá fora, brasileiros, fósseis brasileiros estão lá fora. É uma opção pessoal que, talvez até eu possa dizer, se tem algum perigo dessa pessoa ser primeiro, em relação ao cenário, realmente não é um cenário favorável. Não adianta que eu florear, realmente não é um cenário favorável. Mas isso varia muito de realidades, de cada país tem seu ordenamento jurídico e sua postura em relação a esse ponto, em relação à colaboração jurídica internacional, né? Por exemplo, os Estados Unidos, nós temos precedentes, até em relação à Argentina, de repatriação. Os Estados Unidos é um país extremamente colaborativo, porque os Estados Unidos é um país que tem uma atuação criminal muito forte e ele espera sempre a reciprocidade. Então, se ele quer que a gente colabore, eles colaboram. Entretanto, o Japão não tem sequer um tratado brasileiro, um tratado específico em matéria criminal, e eu acho muito pouco provável que o Japão devolva, né? Nós temos dois casos, um em colação particular e outro dentro de uma universidade. Não acredito realmente que devolva. A Alemanha nós temos um precedente, não vejo por que ela irá mudar esse precedente. A Itália tem colaborado, né, que são os que nós temos, mas não chegamos até o final, então não posso dizer. Mas em regra não é um cenário favorável, porque ninguém quer dispor, nenhum país quer dispor, nenhuma instituição quer dispor. E a apuração desses fatos, sobretudo, se fosse uma apuração interna, ela já não é uma apuração fácil, imagina como você precisa de colaboração de Estado estrangeiro, língua diferente e tudo mais. Do ponto de vista criminal, existe alguma possibilidade? Não. De responsabilização criminal? Não. Se esse posto está lá e alguém detém, é porque lá é permitido. Então, sempre vai haver uma responsabilização criminal, deve haver uma dupla tipificação. Aquele fato de ser crime aqui e lá. Então, se essa pessoa possui uma conivência do Estado ou não, então aquele fato não é criminoso lá. Logo, se alguém daqui pode até lá e escrever, estudar, seja o que for, não tem como ser responsabilizado no âmbito criminal. Então, assim, em relação, acho que é isso. Só queria complementar uma última coisa também, e procurador, se eu quiser depois falar alguma outra coisa, esses processos de repatriação, o que fica bem claro nisso aí é que há uma questão legal envolvida, né, e que é a questão de conseguir tipificar um crime ou não. A partir do momento que você não consegue tipificar um crime, num caso como esse, é realmente muito difícil você conseguir a repatriação do material. Mas, por um outro lado, um processo de repatriação desses, a meu ver,
ele envolve negociação. E acho que talvez seja essa uma possível nova linha de ação a ser adotada. A gente tem esse caso dessa serpente agora. Vocês acreditam que, assim como foi assunto para todos vocês, a minha última semana de trabalho foi dedicada a ela. E o que acontece? Ali parece ser um cenário, parece estar se configurando um cenário muito interessante para mais um processo de repatriação. A gente pode até conversar sobre isso depois. Mas, principalmente se tratando com os países europeus, principalmente se tratando com os alemães e com os japoneses também, você tem que sentar na mesa e negociar. Eles não vão devolver pelo simples bel prazer de devolver, entendeu? Eles, infelizmente, não são tão bonzinhos assim. Então, a gente tem que apelar para alguma outra coisa. De que forma pode ser feita essa negociação? Uma permuta de material, um outro material, se comprometer a replicar o material, receber pesquisadores de lá aqui, a gente ter a possibilidade de mandar pesquisadores para lá, porque as portas também não podem ser fechadas. A gente não tem que ter esses países de forma alguma e a sua comunidade científica como inimigos ou adversários ou coisa do gênero. Então, acho que talvez essa seja uma linha, mas foi o que o procurador falou, é um processo muito burocrático, é um processo que o Brasil ainda não está acostumado, né? A sua iniciativa é pioneira, fazendo dessa forma. O Brasil teve sucesso em 2 repatriações há pouco tempo, mas foram casos completamente diferentes, foram ações policiais puras, tanto os fósseis que voltaram dos Estados Unidos, os 3 peixes aqui do Araripe, como os 14 mesossauros que retornaram da França. E esses mesossauros que retornaram da França foram 8 anos de uma ação policial somente, para a gente conseguir ter esse material de volta. E é complicado. A gente tem que ver quem é o interlocutor do outro lado e tem que usar aquilo que está na nossa mão, poder utilizar e, se possível, sem criar nenhum tipo de constrangimento. Para que a pesquisa, a ciência, o trabalho de vocês não fique prejudicado também. Gostaria de fazer... Só complementar. Em relação a esse processo de repatriamento dos fósseis, da mesma forma que houve a necessidade de uma mudança de cultura, de paradigma na região em relação à exploração, tem se buscado também nesse ponto, porque a partir do momento que nós vamos reiteradamente requerendo a esses países, você causa um certo constrangimento. Não tenho dúvida que envolve uma via diplomática, porque já é um constrangimento você requerer um bem que claramente pertence ao país e foi levado para fora. Nós temos uma convenção, bem ou mal nós temos uma convenção, se os países respeitam não, mas essa convenção não exige, não traz exigência de demonstração do crime. Alguns entendem que bastaria que o transporte desse material cultural seja após a ratificação, né, pelo país, a internalização do instrumento pelo país. Então, se a gente considerar assim, que seria a pior interpretação possível, qualquer transporte, qualquer tráfego de fósseis a partir de 73 seria ilegal nos 2 países. Então, seria o caso de repatriação desse fóssil. Essa questão dos países alegarem boa-fé, exigirem tipificação do crime e tudo mais, é uma maneira deles se resguardar. Mas, entretanto, você tem uma pressão da Unesco, né, isso ficou muito evidente em alguns casos, onde existe uma pressão para que os países efetivamente cumpram. Né? Então, assim, é um processo demorado, mas se não se iniciar, vai se passar 10, 15, 30 anos, eles vão voltar do mesmo jeito. Então, é um trabalho de formiga, é um trabalho pontual, mas tem que ser buscado. Essa questão não é da minha área, mas de publicar, de você ter trabalhos científicos com pesquisadores, em certa forma, é uma questão ética, é uma questão pessoal de cada pessoa, cada pesquisador vai ter sua opinião, ela pode contribuir com a ciência, mas de certa forma ela pode ser negativa para o país. Sobretudo, em alguns casos, claro que não são todos, mas existem alguns pesquisadores que inclusive defendem abertamente a retirada de fósseis, que colocam isso no papel.
Então, às vezes pode ser complicado você referendar alguém que defende subtrair bens do seu país. Então, é uma questão interna, é uma questão pessoal de cada um. Do ponto de vista legal, não existe impedimento nenhum. Mas, principalmente, essa forma de colaboração aqui é algo que pode ser buscado, porque também não é certo, não é legal os pesquisadores nacionais acesso a peças, né, seja porque eles vão fora, seja por algum motivo. Né? Boa noite, meu nome é Rafael. Eu gostaria de fazer 2 perguntas rápidas. A primeira seria sobre o caminho inverso. Eu tive a oportunidade de ter contato com curadores que possuem, estrangeiros, que possuem materiais brasileiros e querem que esses materiais voltem para o Brasil. Só que eles comentam sobre a dificuldade burocrática dessa devolução. E a segunda pergunta, não sei se vocês assistiram a palestra do Dr. Arthur, em que ele recomenda ou faz a sugestão da criação de um código ético para ajudar, entre aspas, regulamentar essas atitudes antiéticas. E eu gostaria de saber o que vocês pensam disso e se alguma atitude desse nível será tomada. Obrigado. Posso fazer a segunda pergunta? A primeira seria mais o seguinte. Bom, para quem esteve na Gramado 2 anos atrás, um dos compromissos da sugestão da SDT era criar um código de ética. Bom, isso não foi feito. Então, adiantando que eu vou comentar na Assembleia amanhã, eu não vejo um problema em existir, né? Eu acho que não atrapalha, né? Mas também eu vejo pouca, digamos assim, funcionalidade. Né? Assim, no âmbito da Sociedade Brasileira de Paleontologia, a gente poderia criar um código de ética e se identificar que algum dos associados transgrediu esse código de ética e pode ser, digamos, expulso da sociedade. Mas isso, obviamente, se a pessoa está, digamos, a fim de transcender, né, transgredir, exatamente, ele não está interessado em ser ou não dentro da sociedade. Então, assim, eu acho que a sociedade de paleontologia tem pouco a ajudar nesse sentido, né? Em que outro âmbito existe um código de ética, eu não sei. Só um comentário rápido, é que, pelo menos, a minha interpretação pode ser equivocada, mas o que ele falou fez parecer que, junto à Unesco, esse código de ética teria algum poder de restringir pessoas do exterior que tenha infringido esse código ético. Não, do ponto de vista da legislação, né, até porque para você impedir eventualmente a entrada de estrangeiro tem as hipóteses legais, né, então não existe nenhuma previsão. É claro que é fato, existem alguns pesquisadores estrangeiros que não podem estar no Brasil porque eles estão sujeitos à prisão. Existe um mandato de prisão em aberto em relação a alguns pesquisadores porque são traficantes assumidos e temos provas. Mas aí já é uma questão realmente legal. Não temos como impedir simplesmente por questões éticas. Né? Existe todo um regramento para você impedir a entrada de um brasileiro, de um estrangeiro no território nacional. São fatos bem graves. Né? Cara, com relação à devolução, me dá o contato de todos esses curadores aí, que eu entro em contato com eles amanhã. Não é bem assim, não, é brincadeira. O que acontece, cara? O retorno de fósseis para o Brasil, falando do DNPM, tá? Nós somos anuentes junto à Receita Federal para a exportação de fósseis. Não há anuente para a importação de fósseis. Então, é um trâmite próprio e só da Receita Federal. No início desse ano, salvo engano, foi no finalzinho do ano passado, no início desse ano, eu vou te dar um exemplo, algo concreto, que acredito até que já aconteceu. Um pesquisador do Museu Nacional da área de invertebrados, me faltou o nome dele agora. Como? O Sandro, exato, o Sandro. O Sandro teve a trabalho nos Estados Unidos, teve contato com uma coleção Palmer, uma coisa assim, é uma coleção de invertebrados do Brasil que estava numa universidade americana. O curador de lá estava querendo devolver para o Brasil. O Sandro fez todo esse caminho. E acredito que já tenha recebido
o material de volta. Qual foi o cuidado do Sandro? Ele entrou em contato conosco para saber se haveria alguma barreira alfandegária no momento que esse material chegasse ao Brasil e, no caso de havendo, se o DNPM teria como intervir nesse caso. Não há barreira, a princípio não há barreira alfandegária nenhuma, desde que o trâmite de exportação dos Estados Unidos para importação no Brasil tenha sido feito todo direitinho. Mas o que nós pudemos fazer lá foi, nós fizemos uma carta, um ofício para a Receita Federal, a direção-geral do DNPM, dizendo que estava ciente da volta desse material e solicitava à Receita Federal que, no momento que chegasse lá, se houvesse qualquer embaraço e se o DNPM tivesse condições de colaborar para desembaraçar, a gente estava à disposição. Mas acredito que não houve, inclusive acredito que ele já tenha recebido o material. A previsão era para ele receber agora, no final do primeiro semestre de 2015. Então o material já deve estar com ele. O que eu quero dizer com isso? Como todos vocês têm essa facilidade, vários aqui desenvolvem projetos com estrangeiros, com instituições estrangeiras, havendo esse tipo de iniciativa deles, e óbvio que é salutar e é muito bom, eu acho que vocês podem nos procurar e aquilo que a gente puder auxiliar, de novo, não existe nenhuma obrigação legal, nenhum impedimento legal para que esse material seja devolvido, não no Brasil, mas o que a gente puder auxiliar, nós estamos à disposição. Jonas da Universidade Federal do Acre. Eu penso que nesse momento a gente está debatendo muito sobre questões de mágoas, de descontentamentos por estar vendo certas coisas acontecer. Você toma uma atitude em relação a isso. Eu acho que não dá para a gente descolar o conteúdo dessa discussão sem um conteúdo político de ordem nacional. A gente não consegue as coisas num debate sozinho. É um debate social, é um debate de pessoas, de unidade, né? De unidade. Existe tráfico de pessoas, de crianças, de droga, de armas, e isso que tem normatização no Brasil é difícil de se controlar. Não existe uma norma clara a propósito de tráfico de fósseis no Brasil. Porque nós estamos falando de coisa nova para qualquer parlamentar brasileiro. Eu desconheço um no meu estado, e nós temos o mesmo tanto de senador que Rio, de São Paulo, que esteja discutindo a questão dos fósseis, ou nos seus gabinetes, ou em qualquer âmbito de discussão que lá no plenário não atinge. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer aqui, para não estar chovendo no molhado, é ver como é que a gente pode atuar nesse sentido. Porque eu acho que o Max, desculpa eu chamar de Max pela amizade que tenho com ele, de o Max vir como Sociedade Brasileira de Paleontologia e ter pensamentos pessoais, opiniões pessoais. A gente precisa formalizar os pensamentos nossos para que ele possa expressar como representante de uma categoria, de um sindicato, como se assim fosse. Então a gente tem que construir, na minha opinião, uma base sólida para isso. Não dá para fazer omelete sem quebrar ovos, não. O que está feito, está feito. Considerando o tabu, como é que vai fazer para recuperar isso? Isso é uma outra questão, porque esse leite já está derramado. Então, quem vai regulamentar como é que a gente trata da questão dos fósseis daqui para frente são as leis, que estão ali inacabadas, em discussões. A gente precisa interferir nessas leis, o que é que a gente pensa. Eu acho que essa reunião aqui de hoje não tem nenhum fundamento, se daqui a gente não sair pelo menos com uma agenda positiva para a gente estar trabalhando essa questão mais, sabe? É uma agenda positiva para a gente construir, né? O que é que a gente pensa, o que é que nós queremos. Eles não podem estar pensando, eles não podem tratar tráfico de fósseis como fosse de bebê ou outra coisa, né? Tem uma especificidade nessa questão. Então, o que eu gostaria, já finalizando, é que a gente pudesse, será que temos tempo ainda? Temos mais congresso ainda amanhã. A gente está elaborando uma proposta, em que a gente comece, sei lá, fazendo comissões.
A nossa mensagem que a gente quer tem que chegar nos parlamentares que nos representam. É eles que vão fazer isso. A nossa vontade vai ficar apenas um choro, como nós estamos fazendo aqui agora. Por que está fora, a minha preocupação é a seguinte: utilizaram bem, nos furtaram, porque nós estávamos dormindo em berço esplêndido, vieram, levaram. E da outra forma, da repercussão política. Enquanto houver pobreza, vai haver tráfico, seja do que for. Eu penso, Alan, que depois desse congresso aqui vai valorizar, sabe? Pode ter exatamente um interesse inverso, porque olha, o pessoal estava lá falando, isso é bom mesmo. Então temos que nos debruçar. Então eu finalizo dizendo: nós temos representantes, nada não, os convidados estão aqui, vieram para cumprir um papel muito bem que cumpriram, mas eu acho que a gente tem que construir uma agenda positiva, um documento, uma carta, e perseguir isso. Vamos falar, os professores estão em greve em muitas universidades, mas o tipo de trabalhador, essa é a força. Na conversa ninguém vai conseguir nada, a não ser ficar chorando no leite derramado. Obrigado. Boa noite. Gostei muito do que se tem discutido até agora. Eu acho que abre muito, assim, porque eu sou bem recente aqui no meio paleontológico, mas eu permeei por outros campos da biologia, inclusive fui voluntário do Projeto Tamar. E uma coisa que eu vejo, assim, em discussões com o diretor do nosso museu, lá no Rio Grande do Norte, o Museu Camargo Cascudo, é com essa questão, por exemplo, como foi abordado no documentário do professor Álamo, mas que também foi falado pelo Arthur, que é aquela coisa: a gente tem esse tráfico de fósseis, pelo menos os que os ex-peixeiros falavam, é uma questão que, por exemplo, é muito mais fácil ele ir cavar a terra, achar um fóssil de valor inimaginável e vender, do que ele ter o tipo de vida que ele tem aqui. É um caminho muito mais fácil. E que, querendo ou não, em muitos casos a gente encontra isso. O trabalho que foi desenvolvido que eu participei no Tamar, que foi monitoramento das tartarugas, mas foi também contato direto com alguns tartarugueiros e ex-coletores de tartarugas. E uma das coisas que se comenta muito é exatamente que o Tamar ele não recebeu até hoje algum prêmio com relação a meio ambiente. Ele recebeu o prêmio por ação social, onde ele tirou o recurso dessas pessoas que era tartaruga, porque ela estava ameaçada, e deu a ela novos recursos, deu o artesanato, deu o trabalho tartarugueiro de ficar monitorando informalmente junto aos cientistas. Sim, deram também trabalhos de guia do parque para algumas comunidades. Eles deram oportunidade de criar restaurantes, etc. Fico pensando eu, assim, na minha ignorância, se por acaso a paleontologia também não podia dar esse retorno, além de um museu, que, por exemplo, pessoas da comunidade que vivem junto a isso, assim, que isso seja a nível nacional, em que essas pessoas, alunos, adultos, idosos, eles trabalhassem para que as pessoas realmente entendessem o valor paleontológico. Porque, assim, isso é uma infelicidade muito grande que eu tenho no meu estado e com a minha turma. Porque se eu perguntar para eles paleontologia, eles vão falar: é aquilo que estuda dinossauros? Conhecimento básico. Mas eu tenho que encontrar um aluno que entra no museu e ele fala: o que é paleontologia? Eu vim aqui no museu uma vez, eu vi um troço ali, um troço aqui, nunca soube o que era. Sabe? Então a gente ainda tem que lidar muito, acho que já estou entrando mais na conversa de amanhã, que vai ter sobre a divulgação paleontológica, mas que isso pode ser uma ferramenta para cercear ou pelo menos minimizar o tráfico de fósseis, que é trazer a paleontologia cada vez mais ao público e trazer o público também para a paleontologia. Eu queria saber também se tem iniciativas pelo Brasil afora sobre essa questão. Já foi quebrado tanto o protocolo aqui que eu acho que mais um pouco não vai. A respeito do que você falou, foi criado aqui o projeto sobre os auspícios da Unesco do Geoparque Araripe. Hoje em dia, se você fosse comparar isso aqui há 20 anos atrás,
você perguntasse em qualquer lugar do Crato, Juazeiro, Barbalha, as cidades circunvizinhas aqui, se vender fóssil era proibido, alguém ia dizer que não. Se alguém tinha coleção de fóssil em casa, todo mundo basicamente tinha. Eu, quando adolescente, criança, eu tinha coleção de fósseis em casa. Mas depois que começaram as campanhas da Procuradoria-Geral do Estado, a divulgação, os trabalhos do professor Plácido Cidade de Lourdes e agora a criação do Geoparque Arari, é que a gente está tentando fazer com que o fóssil ele agregue valor estando dentro de um museu aqui. Então tem aqui, hoje em dia já no Cariri, guias, vários grupos de guias ligados a ecoturismo, turismo de aventura e turismo científico. Basta dizer que o principal hotel do Cariri agora, o mote central, é a paleontologia, o Geoparque Arari, tem uma sala do Geoparque Arari dentro. Não sei se vocês todos tiveram a oportunidade de ver, o chamado Doblossauro, já é o mote, é a paleontologia. Quanto aos peixeiros, a maioria deles, alguns que não apareceram ainda nesse documentário, são vigias do museu, são porteiros do museu, funcionários do museu, recebem para fazer escavações paleontológicas, contratados pela Universidade Regional do Cariri. Isso é o ideal? Não, talvez não tenha dado ainda resolvido o problema em 5 ou 10%. E uma das coisas que eu espero é que à frente de calcário laminado, eu acho que o problema da formação Romualdo está praticamente resolvido. O problema agora é com a formação prata, a exploração do calcário laminado. Lá sim tem, eu acho que 92 frentes de exploração, e que, por ser um volume muito grande, ainda estão desassistidos. Mas tem um projeto de geoparque na escola, que crianças passam uma vez por semana do ensino médio, recebem uma pequena bolsa de Nova Olinda de Santana, que passam recolhendo fósseis. Então, estamos começando a andar. Não é o ideal, mas eu acho que se você chegar, como o Zé da Pedra, que foi preso na expulsão do Crato, e gentilmente eu agradeço à TV Cidade por ter cedido a reportagem, foi vinculada para todo o Ceará, para botar aqui. Ou seja, a polícia militar, não é a polícia federal não, a polícia militar já está de olho. Alguém denunciou, tem um cara vendendo peça, porque há 20 anos atrás, se você descesse aqui pelo centro do Crato, você encontraria pelo menos 10, 15 peixeiros do saco de pedra vendendo. Andamos, mas ainda não é o ideal. Olha, algumas perguntas não foram possíveis serem feitas. Eu acho que, para mim, a proposta do Jonas, eu acho que foi uma coisa positiva. Na medida do possível, nosso querido presidente, Max Langer, eu acho que a gente vai deixar trabalho para você, e é justamente, junto com a diretoria, começar a pensar, buscar os nossos pares, e a gente começar a avançar com isso, alguma coisa. Acho que está em contato agora o Felipe Chaves com o doutor Celso Lima Verde, inclusive essa questão de repatriação dos fósseis, eu acho que dá para fechar assim, um plano de trabalho nessa questão, um passa informação para o outro, eu acho que dá para andar muito bem quanto a isso. E eu peço agora as considerações finais de forma rápida, porque nós já andamos muito, o professor Maxime. Jonas, como transformar o que você falou em alguma coisa prática? Né? Você falou do corpo a corpo do legislativo. E, obviamente, essa é a função da diretoria da SCP em presença. A questão é um corpo a corpo em que direção? E nesse momento, eu acho que nem a diretoria, muito menos o presidente, pode, como você falou, levar suas considerações pessoais como a resolução da comunidade como um todo, dos associados da SCP. A gente tem dois processos tramitando no Congresso, que é o Código de Mineração e esse projeto de lei. Né? O que a SCP, como associação, não a diretoria, como um todo, né, pensa a respeito dessa situação? O que se espera da diretoria? Que a gente
tente fazer esse corpo a corpo no sentido de retirar os 2 itens do código de mineração, né? Tente fazer o corpo a corpo no sentido de barrar, se é que isso é possível, né, de uma forma, digamos, o encaminhamento do projeto de lei, que existem problemas nele. Né? Para isso eu preciso do aval da comunidade. A única maneira que eu vejo, assim, na prática, é a gente levantar as possibilidades, fazer consultas com a comunidade de internet, né? Em cima, digamos, do posicionamento da sociedade como um todo, a gente pauta a nossa ação junto ao Congresso. O que você falou, eu acho que é isso que pode sair de prática. Ou não? É isso que tem que dizer? Lógico. Chegar junto ao parlamentar ou à comissão, aonde esse processo está, e você diz, nós queremos para discussão. E você pega, certo? Tem e-mail, a gente saber o conteúdo disso, o que é importante, o que não é, o que a gente quer que modifique. Ninguém quer que tire de lá não, a gente quer que vire lei mesmo, né? E que tenha o rigor da lei para que a gente possa orientado por isso. Então você pode nos representar nesse sentido. Identificar quem é o parlamentar que está conduzindo esse processo lá, ou se é uma comissão, se já está numa comissão, e ele vai, tenho certeza absoluta, com muita boa vontade, vai entregar para suspender o processo, se estiver em votação, se está em regime de discussão, ele vai ter que escutar. Então a comunidade científica paleontológica, que é a maior interessada, não é arqueológica, não é antropológica, é a sociedade de paleontologia. A ciência paleontológica quer discutir esse assunto que não passou pela gente. E aí, pronto, aí você vai faz comunicado conosco, e a gente, cada um lê, manda sugestão, apura e você nos representa. Nos representa. E eles vão votar quando você pode votar do jeito que é. Vamos fazer emenda, não sei, depois a gente resolve isso, mas nós queremos estar discutindo essa, ninguém sabe, está lá, a gente só conhece, tem alguém que acho que nunca viu um fóssil, alguns na vida. O projeto de lei está disponível na internet. Então é isso a orientação, tá bom? Então a gente poderia delegar para você fazer isso já de imediato. Você está na gestão. O projeto de lei está disponível na internet. Né? O projeto de lei está disponível na internet, no site do Senado. Então a gente consegue olhar ele, ler, opinar a respeito. Né? Eu posso, digamos, levantar essa discussão junto aos associados pela internet. Né? Mas assim, o projeto de lei não é uma coisa simples. A gente quer realmente aquele projeto de lei. É uma discussão ampla. Eu já falei um pouco com o Felipe sobre isso, existem problemas nele. Então a gente simplesmente referendar que esse projeto de lei seja encaminhado, é isso que a gente quer. Então isso tem que ser discutido na sociedade, na SNT. Talvez a questão do código de mineração seja simples, são 2 itens e eu acho que não tem nem por que estar lá, deveria ser tirado. Ótimo, isso é fácil. O projeto de lei é uma coisa que não é tão simples. Mas a gente precisa formalmente, me desculpe, colocar a mão nisso. 24º Congresso. A gente corre risco de estar no 30º discutindo a mesma coisa e lamentando o que passou e a gente não pegou, não teve oportunidade. Não custa nada se demorar mais um pouco, né, e a gente participar dessa discussão de uma forma oficial, tendo a Sociedade Brasileira de Paleontologia como a liderança nisso aí. Né? E aí você fique à vontade, convoque, faça uma comissão de discussão. Nós temos que botar em discussão nesse projeto formalmente. Então amanhã na Assembleia. A internet está com todos os processos. Olha, completamente. Amanhã na Assembleia a gente elabora uma proposta, a gente vota, uma coisa simples, né, de encaminhamento, e eu represento, eu e o resto da diretoria, o decidir tentando fazer um protocolo no Congresso. Amanhã a gente encaminha isso na cidade. Bom, obrigado, Max. Queria passar a palavra agora para o doutor Celso para as suas considerações finais. Eu tenho a agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco a experiência do Instituto Federal e dizer que nós estamos abertos, né? Muita da nossa atuação parte de cientistas, pesquisadores que têm conhecimento muito mais amplo que a gente, né, que traz casos. Então, assim, estamos abertos à colaboração de qualquer forma. Então, agradeço mais uma vez, professor, mais uma vez. Eu também agradeço a comissão mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui, agradeço a todos que estiveram presentes, as perguntas.
Professor Jonas, nesse ponto eu me dou até o luxo de, quando eu estive em Gramado em 2013, numa mesa redonda bastante semelhante a essa, falei que a gente estava trabalhando na questão da portaria e eu esperava chegar no congresso seguinte com essa portaria efetivada e com o sistema efetivado. E, bom, deu tudo certo aí. A portaria está efetivada, o sistema está no ar, nós estamos caminhando, às vezes caminha mais devagar do que gostaria, mas estamos caminhando. De novo, eu me coloco à disposição de todos vocês. Eu lembro novamente, os pesquisadores, que são praticamente todos que estão aqui, que estão vinculados a instituições oficiais, vocês não são e nunca foram alvo, vocês são parceiros. Vocês estão, o DNPM não tem nenhuma autoridade, a questão não é essa. E o meu foco, a minha visão do DNPM é tê-los sempre como parceiros. Nós estamos à disposição mais uma vez, eu agradeço a todos e espero que em 2017, no próximo congresso, a gente tenha mais alguma coisa nova a apresentar e mais um pouco de caminho percorrido. Obrigado. Obrigado, amiga. Agradeço a presença de todos. E ainda temos a sessão painel, Flaviano? Ainda temos a sessão painel. Desculpem-nos a quebra dos horários, mas essa discussão era sem dúvida muito importante. Obrigado, boa noite.